Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Quem Lê Ganha Mais. No vídeo de hoje vou falar sobre essa obra super interessante que se chama Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, escrito por Norman, doutor em Teologia e Filosofia, e por Frank, doutor em Apologética. O título do livro é uma provocação, cumprindo a sua função de chamar a atenção e instigar a curiosidade do leitor, seja ele ateu ou não. Os próprios autores do livro falam sobre isso aqui no prefácio. Se você é cético, por favor, tenha em mente que deve acreditar ou não naquilo que dissemos em função das provas que apresentamos, e não porque defendemos determinado conjunto de crenças religiosas. Nós dois somos cristãos, mas não fomos sempre cristãos. Passamos a crer por meio das provas. Assim, o fato de que somos cristãos não é o mais importante. Por que somos cristãos é o ponto central. Esse é o foco deste livro. A nossa cosmovisão é determinada a partir de 5 perguntas importantes. São elas: a origem, de onde nós viemos, identidade, quem somos, propósito, por que estamos aqui, moralidade, como devemos viver, e destino, para onde vamos. As respostas a essas perguntas podem ou não incluir Deus. Se Deus existe, a origem e o propósito são de um jeito. Se ele não existe, aí a origem e o propósito são outros. Assim é para todas as outras questões. Os autores apresentam as 3 principais visões religiosas do mundo: teísmo, panteísmo e ateísmo. Vamos entender as diferenças. No teísmo, Deus fez tudo. No panteísmo, Deus é tudo. E no ateísmo, não há Deus. Todo mundo tem fé, independente do que acredita. Segundo Philip Johnson, aquele que afirma ser cético em relação a determinado conjunto de crenças é, na verdade, um verdadeiro crente em um outro conjunto de crenças. Ou seja, todo mundo é crente em alguma coisa. E a pergunta é: no que você acredita? Os autores acreditam que o cristianismo é verdadeiro e, para isso, apresentam 12 passos que sustentam essa afirmação. Porém, para começar essa jornada, eles dão as seguintes explicações. Primeiro, não estão sugerindo que os 12 passos são verdadeiros por definição. A maioria deles é premissa que precisa ser comprovada. Segundo, o primeiro passo se inicia no completo ceticismo, partindo do pressuposto que não existe verdade absoluta. E terceiro, se a trilha dos 12 passos é segura, ela contesta as outras religiões do mundo naquilo que diferem da Bíblia. Sendo assim, vamos aos 12 passos. Os 2 primeiros passos tratam sobre verdade. O que é verdade? Existe uma verdade absoluta? Por que devemos acreditar em alguma coisa? O livro parte do ceticismo e começa a estabelecer as bases para a discussão e fundamentação dos seus argumentos. Será que tudo é relativo mesmo? Será que a verdade para um é diferente para outro? Essas e outras perguntas são respondidas através de argumentos lógicos e filosóficos, concluindo que verdade existe. Algumas características da verdade que os autores citam são as seguintes: a verdade é descoberta e não inventada. A verdade é transcultural. A verdade é imutável. As crenças não podem mudar um fato. A verdade não é afetada pela atitude de quem a professa. Todas as verdades são verdades absolutas. Os autores apresentam uma linha de raciocínio e concluem que é possível conhecer a verdade sobre Deus. Vamos para o terceiro passo, que é: Deus existe? Para responder essa pergunta, os autores apresentam alguns argumentos lógicos e discorrem sobre eles. Eles também apresentam as suas principais refutações e as suas tréplicas a esses argumentos. Não dá para discorrer sobre todos os pontos desses argumentos nesse vídeo, mas vou apresentar o básico desses argumentos. Primeiro, o argumento cosmológico. As premissas são: tudo que teve um começo teve uma causa. O universo teve um começo. Portanto, o universo teve uma causa. A argumentação une os conhecimentos sobre a segunda lei da termodinâmica, a expansão do universo, a radiação do Big Bang e a teoria da relatividade. Parece tudo muito complicado, mas eles conseguem deixar tudo de uma maneira bem compreensível. À luz das evidências que são apresentadas, temos 2 opções: ou ninguém criou alguma coisa do nada, ou alguém criou alguma coisa do nada.
Agora vamos para o argumento teleológico, que tem seu nome derivado do grego telos, que significa plano. O argumento é o seguinte: todo projeto tem um projetista, o universo possui um conceito bastante complexo, portanto, o universo teve um projetista. Nesse argumento, quando se fala em projeto, refere-se ao universo como um todo, com todas as suas particularidades bióticas e abióticas. Sobre esse argumento, a Ellen fez uma resenha de um outro livro bem interessante que é... Surpreendido pelo Sentido, de Alistair McGrath. Vou deixar o link aqui na descrição para você conferir depois. Existe também o argumento moral. Toda lei possui um criador, existe uma lei moral, portanto, existe o criador da lei moral. Este é um argumento bastante contestado pelos relativistas, que acreditam que absolutamente não existem absolutos. Os autores apresentam 8 razões de que a lei moral existe e que ela está impressa em todos nós. Esses argumentos sustentam a crença de que Deus existe. E se ele existe, vamos para o 4º e 5º passos. Se Deus existe, milagres são possíveis? E os milagres podem ser usados para confirmar uma mensagem de Deus? Novamente, teremos a apresentação do tema e suas principais objeções. Nesse caso, são os argumentos de Spinoza e David Hume. Norman e Frank analisam esses argumentos e apresentam as suas refutações. Por fim, os autores apresentam 6 diferentes fatos incomuns, diferenciando o que é milagre do que é anomalia, mágica, fatos psicossomáticos, sinal maligno e providência. Cada um tem suas características e particularidades. O passo número 6 refere-se à Bíblia, mais precisamente se o Novo Testamento é historicamente confiável. Para isso é preciso responder a algumas perguntas, da mesma forma que se faz para qualquer outro documento histórico. E neste capítulo foi interessante ver as referências não cristãs sobre o período em que Jesus viveu. Jesus viveu durante o tempo deles, teve um irmão chamado Tiago, foi aclamado como Messias, foi crucificado a mando de Pôncio Pilatos, foi crucificado na véspera da Páscoa judaica, trevas e um terremoto aconteceram quando ele morreu, seus discípulos acreditavam que ele ressuscitara dos mortos, seus discípulos estavam dispostos a morrer por sua crença, o cristianismo espalhou-se rapidamente, chegando até Roma, seus discípulos negavam os deuses romanos e adoravam Jesus como Deus. Tudo isso é sem a Bíblia falando. Comparando o Novo Testamento com outros documentos antigos, observa-se que o intervalo entre os originais e as primeiras cópias remanescentes do Novo Testamento é em torno de 25 anos, enquanto as obras de Platão... Outras questões sobre a Bíblia dizem respeito às testemunhas. Seus relatos são de testemunhas oculares? São autênticos ou foram inventados? Será que não houve algum engano? Essas perguntas são respondidas demonstrando o quão confiável é acreditar no Novo Testamento. Os passos de 7 a 12 vão abordar Jesus e os seus ensinos. Partindo da ideia de que podemos acreditar no Novo Testamento, Jesus afirmava ser Deus. E existe base para acreditar nisso? Os autores fundamentam essa argumentação no que Jesus disse, no cumprimento de profecias, nos seus feitos miraculosos e na predição e concretização da ressurreição. Tudo isso para que o leitor possa conhecer os principais argumentos que sustentam a crença em Jesus e assim ter condições suficientes para confiar. Ao final do livro, os autores fazem o seguinte questionamento: a quem você vai servir? Deus deixa essa escolha em suas mãos. O amor não conhece outra maneira. Com o objetivo de respeitar o livre-arbítrio que você possui, Deus fez que a evidência do cristianismo fosse convincente, mas não impositiva. Uma vez que as evidências mostram acima de qualquer dúvida de que a Bíblia é verdadeira, aceitar a Cristo é a escolha que exige a menor quantidade de fé. A escolha depende de você. Você tem fé suficiente para acreditar em qualquer outra coisa? Nunca teremos todas as respostas. Contudo, como vimos por todo esse livro, existem respostas mais do que suficientes para dar a Deus o benefício da nossa dúvida. Este livro foi muito bem construído.
parece ser complexo, mas os autores entregam o conteúdo de forma muito didática. Essa é uma obra indicada para aqueles que gostariam de fortalecer suas crenças e para aqueles que gostariam de conhecer o embasamento do cristianismo. Adquiri mais alguns livros que tratam dessa temática e pretendo trazer resenha aqui para o canal. Então, se você gosta desse assunto e não quer perder as notificações de quando saírem esses vídeos, clique no sininho. E se não for inscrito, inscreva-se no canal. Espero que você tenha gostado dessa dica de livro. Se gostou, clique no curtir e compartilhe com seus amigos. Nos vemos em um próximo vídeo e até mais.